Eu volto no perfil de hoje conversando com o editor Alex Josta. Alex, te deixei uma pergunta. O que te levou para o cinema, que é a sua primeira formação? Olha, imagens, histórias e não foi uma coisa muito pensada, mas eu queria fazer uma primeira faculdade que me desse prazer. Aliás, minha vida era toda, acho que, calcada no fazer e no prazer, né? Sempre gostando daquilo que faz. E eu queria ter uma faculdade que me desse algum tipo de prazer. E também, claro, eu já estava trabalhando na linha de produção com campanhas publicitárias, porque eu fui parar na campanha publicitária ao acaso. E quando eu vi, eu estava ali, tanto que depois eu acabei indo fazer direção de filmes publicitários, e depois acabei dirigindo campanha de marketing político, aqui no Rio, inclusive. Você fez para governador e para prefeito? Eu fiz Jorge Roberto Silveira, 2002, pela Prodigital. E eu fiz Leandro Sampaio, em 2004, prefeitura, mas aí eu fiz pela Giostre Produções, porque eu tive minha produtora por conta das notas fiscais que eu tinha que emitir e tudo. Você gostou de fazer campanha política, por exemplo? Olha, eu naquele momento, teve um momento que eu gostei e achei que eu fosse seguir aquela linha, mas era muito desgastante, assim, a campanha de governo, por exemplo, foram 6 meses, dormindo 3 horas por dia, porque você faz antes, durante e depois, né? Foi muito pesado. Aí eu falei que não ia fazer mais. Em 2004, eu acabei entrando de novo, e acabei assumindo ali, eu mesmo encabeçando E aí ali foi muito pesado. Aí eu cheguei à conclusão que não, que era melhor eu fazer roteiro. Nós estamos num processo de desgaste político muito grande. Para você fazer uma campanha, qual é a tua análise? O que você precisa fazer? Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo? Você tem que ter alguma estratégia para tornar aquilo viável para as pessoas? Olha, na época e naquele momento, era uma estratégia de marketing, no melhor sentido da palavra, né? Sim. Então nós tínhamos que oferecer o plano de governo, né? E atrair o candidato ao seu público. Né? Então, as coisas mudaram. Por exemplo, as campanhas, essa última campanha, ela foi feita pela internet. Né? Então, naquele momento, ainda que já era o final de um momento, de um ciclo que vinha vindo, você acaba sendo levado a acreditar em tudo aquilo, mas tem um outro lado também, que eu acho que também isso vai para todas as profissões. Nem sempre tudo aquilo que você acredita é aquilo que você vai vivenciar ao longo da sua vida. Em alguns momentos, você acaba, desde que não fira os seus ideais mais profundos, a sua ética mais profunda, você tem coisas que você acaba sendo levado, né? Então, mas resumidamente é muito duro esse fazer, né? Tanto que eu não quis mais. Em 2006 eu fui chamado também para fazer, mas eu já não queria mais. Eu já tinha aberto a editora, e que nem era, mas é diferente da editora, por exemplo. A editora me dá muito trabalho, são muitas as dores de cabeça, mas ela tem um motivo, e que dia a dia eu sempre coloco em cima da mesa, que é levar esse discurso adiante. E que também nasceu editora porque eu sou escritor, então quer dizer, tinha toda essa relação. Como roteirista, quais os assuntos que te interessam falar, que chamam a sua atenção? Atualmente? Sim. Tudo que seja... Atualmente eu tenho me colocado como um profissional da área das letras e que eu me interesso por tudo que seja ferramenta social. Por exemplo, se eu tiver que criar agora um roteiro, se for esse ano, eu vou querer trabalhar sobre o sistema carcerário. Né? Eu acredito muito no artista como uma ferramenta. É claro, há o entretenimento, há uma série de vieses para o fazer artístico, para a criação. Mas eu não me vejo criando nada que não tenha um foco efetivamente que seja de ganho para a sociedade. Então, me utilizar daquilo que acho que sei ou que sei para conseguir levar um discurso adiante, um tema adiante. Você estava falando agora, antes de nós começarmos, sobre o livro que resultou na série de adoção, por exemplo. Isso é um tema
de interesse público, isso me interessa. Eu faria um tema sobre adoção, enfim. Temas que possam repercutir de alguma forma em benefício da sociedade, em benefício do outro. Falando em cinema, como é que você acha que anda o cinema brasileiro? Já encontramos a nossa identidade? Ainda não, né? Mas eu acho que andou muito. Eu acho que cada vez mais a gente tem atraído muito público, assim. Agora o Cacá Diegues saiu com um filme novo, O Grande Circo Místico, que eu não consegui assistir ainda. Mas tem, assim, tem uma nova leva de cineastas chegando. Eu acredito muito no cinema brasileiro, mas eu acredito que não só no cinema, eu sempre vou ampliar, no cinema, no teatro, na literatura, falta ainda uma maior divulgação. Porque há uma relação perversa de não super divulgar o que é nosso. Ainda se acredita que o cinema nacional, infelizmente, não seja tão bom. Há ainda essa relação não aproximada da sociedade tradicional com o cinema brasileiro, com a literatura brasileira, mais ainda, o autor nacional que ninguém conhece. Quem é que vai ler? Entendeu? Por que ler? Então, acho que parte tudo da educação. Então, quando a gente tiver um trabalho, espero que um dia tenha, ou que já esteja em andamento em alguns lugares, que você vá formando já no ensino formal a relação da identidade cultural do seu país, seja ela cinematográfica, teatral, literária, das artes plásticas, né? Também, aí sim eu acredito, porque os cinemas que atraem mais público são os cinemas de entretenimento, os nacionais. E que eu acho que isso tem um ponto positivo, porque traz também para o outro cinema, o chamado cult, o B, né? Mas eu sempre fui um defensor da cultura brasileira, né? Haja vista o tipo de publicação que você faz. Que cinema mais você gosta? Que filme, que tipo de filme mais você aprecia? Que tem histórias boas. Eu gosto de que me contem histórias. Não importa muito quais sejam elas. Elas precisam ser bem contadas, como a gente diria. Eu ainda tenho um pouco de resistência com esses filmes mirabolantes, que não sejam realidade. Você tocou num ponto importante, que é a questão do fazer ler, estimular a leitura. As pessoas leem, de certa forma, de alguma maneira, até obrigadas, porque a escola determina que você leia isso ou aquilo. Isso não é suficiente para formar bons leitores, porque senão nós teríamos um país de leitores e não temos. Na sua análise, o que está faltando para que se atraia os jovens para a leitura? Os pais. A relação desses pais, que, vamos lá, de 32, 35 anos, que são os pais de crianças, em diante, que tenham essa consciência, que tenham tido essa proximidade com o livro ou que gostem desse objeto chamado livro. Então, como conscientizar essas pessoas? O outro ponto é a escola, como você bem disse. É claro que se eu, enquanto criança, sou obrigado a ler, e eu tenho vários títulos e obras que eu acho que já não deveriam ser mais lidos nas escolas por conta do tempo que estamos e do ano que vivemos e da atualidade, e que não se renovaram ainda, é claro que a leitura se transformará em algo enfadonho. Então também tem que ser trabalhado aqui. E a maneira de se aproximar um livro da criança, né? Quer dizer, de que maneira eu vou trazer isso ludicamente, que seja algo natural? A água, beber uma água, ir ao parque, né? Ir ao cinema. E você acha que isso pode passar pelo, talvez, pequeno despreparo de algumas professoras, professores, que não tenham essa relação tão profícua com a leitura e por isso ele também não passa isso? Ele passa a tal da leitura obrigatória? Sim, por conta da falta de relação dos professores com os livros, de alguns, claro, né? Sim. Em geral, quantos e quantos professores estão aí defendendo o livro, né? A gente faz feiras em escolas e tudo, mas o que pega mesmo, a meu ver, são as ementas. Então o professor recebe uma ementa, ele é obrigado a seguir aquilo, ele não consegue fugir. Nós temos vários casos, tem vários casos de professores que querem fazer coisas e não podem, porque eles têm que seguir aquilo. Então a leitura passa a ser muito dura, ser muito rude, a palavra é essa. Né? Quer dizer, por que eu não posso ler por ler? Por que eu não posso entender que dentro de cada livro haja um universo,
haja um mundo e que... Por que eu não posso compreender que as crianças, ao lerem, terão novas possibilidades, novos olhares sobre uma mesma perspectiva, às vezes, entendeu? Então, essa romantização do livro pelo livro e inserido nas escolas, ela, claro, que faz falta, mas ao mesmo tempo eu entendo que são essas emendas e tudo. Então, entre esses obstáculos, você vai inserindo o livro, levando, criando, mas efetivamente a base para que a gente não deixe o livro morrer são pais, professores e crianças, né? O adolescente, ele lê muito, tem lido livros de literatura fantástica, claro, dos internacionais, alguns nacionais também, mas eu acredito que a maneira de você ampliar esse universo literário, assim, as pessoas e os livros, a partir da educação e da destabutização, quer dizer, tirar esse tabu, né? O livro parece uma coisa muito distante, e não é. O livro está aqui. Então, nas feiras de livros que acontecem no Brasil, eu venho defendendo que a gente deveria ter, ao chegarem às escolas, sala para que os alunos entendam o que é o livro, quem é um autor. Sala para que os professores entendam de que maneira se portar na feira. Porque os professores têm 1 hora para passear na feira e eles querem fazer a fila indiana com os alunos, e não, eles têm que soltar os alunos. E os alunos, o que eu mais ouço nas escolas, nas livrarias, é não mexa aí. Não, é para mexer, é para olhar, é para abrir. Só não pode rasgar, não pode escrever no livro. Mas se eu não tiver essa relação, como é que eu vou? Eu, criança. Verdade. Entendeu? Há algumas livrarias agora que disponibilizam até um espaço para a criança pegar no livro, mexer, tocar. Até porque a criança é muito lúdica, muito tativa, ela precisa ver, precisa despertar, né? E a partir daí ela vai formando essa ideia. Você também, como escritor e sendo um editor que publica o original, você faz algumas adaptações para teatro, inclusive, né? Conhecendo a obra original, que cuidados você tem que ter na hora de adaptar, por exemplo? O maior cuidado é você entender que a obra não é sua. A adaptação, ela é o seu olhar sob uma ótica do outro. Ou seja, se eu tenho uma obra literária de um outro autor que vai ser transformada em roteiro ou em teatro, você vai ter que, no caso de um livro para roteiro, vão ter cenas, personagens que são criados a mais, claro, ou alguns que são tirados, mas sempre num contexto para que não tire o que eu vou chamar aqui de a essência ou a alma do livro, ou então a essência ou a alma do autor. Porque o autor pode se sentir profundamente ofendido se a obra se modificar completamente. Agora, claro, há casos e casos. De repente tem uma obra que você vai tirar um trecho da obra e vai criar uma outra coisa. Então, vai depender muito do que se propõe o trabalho naquele momento. Como editor, você deve ter uma análise estatística do quanto estamos caminhando para frente ou para trás nessa questão de sermos, do brasileiro ler mais ou ler menos. Nós estamos muito distantes dos países que leem mais? Estamos, mas nós lemos muito. O que acontece é que a maneira que o livro chega está errada. E eu percebo muito, porque nas livrarias de teatro, os livros saem. Quando você leva os livros para as feiras ou escolas, os livros saem. Se você pegar os livros e colocar numa Kombi e sair pelos bairros, os livros sairão. As pessoas leem. Se você tiver um projeto, alguma coisa que você oferte os livros, mas não é esse ofertar de dar doação. É você instruir, apresentar, explicar o porquê ler e soltar. Aí depois não depende mais de você. As pessoas querem ler. Agora, o que as pessoas não querem e não estão indo, nas livrarias. O método de se conseguir o livro não é mais aquele de ir na livraria, quando nós éramos mais novos, né? Eu fui fruto de livraria. O que tem aí de literatura francesa? Tem Madame Bovary, mas que tradução é? De editora X ou editora X? O que tem de literatura russa? É direto do russo, foi para o francês, veio para o russo. Como é que é isso? Então, claro, em outra proporção. Quando você vai trabalhar, eu penso que a formação do leitor, que é o que eu venho trabalhando, sobretudo o leitor do teatro, mas da novela literária também,
São narrativas lineares, começo, meio e fim, sem grandes bifurcações narrativas, né? E que eu tenha no leitor algo que desperte, que daí é o tema. Né? E no teatro, que eu tenho feito um trabalho de formação de leitor já há alguns anos, é batata, porque o que é um texto de teatro? É uma rubrica, são as falas, né? Claro, tem autores e autores, mas em geral são as falas. Sim. O que é o mundo hoje em dia do adolescente? São as falas. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, não sei lá mais aonde, tarari, tarará. Então, a experiência que eu venho tendo com a juventude, e não é pequena, é que ao receberem os livros de teatro, eles leem e querem mais, porque é uma leitura fácil. Então você vai formando o leitor assim. E assim ele vai caminhando. Eu acredito que se você começar com a leitura de teatro, que seja moderno, contemporâneo, ou então, enfim, uma literatura um pouco mais da década de 70, 60, enfim, você vai conseguir fazer com que aquela pessoa leia. O tempo da leitura do teatro é mais rápido, porque a página vira mais rápido, porque são diálogos. Em algum momento a pessoa vai se interessar por aquilo que leu, que é a história. Num segundo momento, você enquanto formador, você fala, então vamos ler uma novelinha literária agora, lê essa historinha que essa não tem tantos diálogos assim, mas também tem. Aí você forma um leitor. A formação do leitor, ela é artesanal. Com certeza. Assim como a formação de plateia. Você precisa... Sim. É um processo de sementinha, né? Mas ele tem que começar de alguma maneira. Você falou que a juventude está muito ligada no WhatsApp, na internet. Não só a juventude, o mundo hoje é assim, né? Todos nós né? estamos... Só que os jovens muito mais do que nós. E fazem praticamente tudo via mídias digitais. Você acha que... Em relação à literatura, ajuda ou não ajuda? Ajuda mais ou ajuda menos? Contribui de alguma forma? Eu queria que você respondesse também no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo nesse papo delicioso e a gente volta já já. É rapidinho, não sai daí não.